Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Estão todos bem em casa? Professoras, diretoras, vice-diretoras, todo mundo bem? Estamos reunidos mais uma vez, mais um encontro, mais uma aula de língua portuguesa e vamos aproveitar esse momento, ok? O que eu trouxe para a gente conversar hoje foi um poema que eu encontrei na internet sobre esse momento que a gente está vivendo. Esse poema foi escrito por uma professora norte-americana, uma professora aposentada já, que se chama No Tempo da Pandemia. Então, o título dele em inglês está escrito ali e o nome da professora também, Catherine O'Meara é o nome dela. Esse poema até circulou um tempo dizendo que era um poema de outra época e que agora as pessoas estavam dizendo que foi uma fake news, estavam dizendo que essa pessoa tinha morrido e tinha vivido esse poema, tinha escrito esse poema numa outra pandemia e ela era como se fosse uma previsão do futuro. Mas não, a verdade é que esse poema foi escrito agora, nesse momento de pandemia. E a Catherine, a professora que escreveu esse poema, ela escreveu justamente mostrando os sentimentos deste momento. E eu queria ler o poema para vocês, queria compartilhar. Enquanto vocês escutam o poema, eu vou ler aqui do meu celular, enquanto vocês escutam, vai estar passando um videozinho com uma caixinha de música, que é um carrossel. Eu quero juntar essas duas ideias para a gente se inspirar nesse poema. Vamos lá? O poema é o seguinte: nos tempos da pandemia, e as pessoas ficaram em casa, e leram livros, e escutaram, e descansaram, e fizeram exercícios, e fizeram arte, e jogaram jogos, e aprenderam novos jeitos de ser. E ainda eram, e escutaram mais atentamente. Alguns meditaram, alguns rezaram, alguns dançaram. Alguns conheceram suas sombras. E as pessoas começaram a pensar de maneira diferente. E as pessoas se curaram. E na ausência de pessoas vivendo de forma ignorante, perigosa, sem consideração ou sem coração, a terra começou a curar. E quando o perigo passou e as pessoas voltaram a se reunir, elas fizeram luto por suas perdas e fizeram novas escolhas e sonharam com novas imagens. E criaram novos modos para viver e curar a terra plenamente, assim como elas haviam sido curadas. Perceberam tudo que esse vídeo traz? É isso mesmo. O que a gente está precisando é de cura. O que a gente está precisando é desse momento de viver tudo que a gente está vivendo para nos tornarmos melhores, certo? Então eu trouxe esse pensamento, essa reflexão. É sempre bom começar com uma reflexão. É sempre bom pensar que a vida da gente é um conjunto de coisas, que não é só estudar, não é só trabalhar, não é só fazer as coisas como se fosse um robô. A gente precisa lembrar que a gente é ser humano, que a gente sente, que a gente pensa e que a gente modifica algumas ações, algumas atitudes, alguns comportamentos. E agora é o momento de nos curar, né? De algo que vai além de um vírus apenas, certo? Então, cheios dessa energia, dessa inspiração que a Catherine nos traz, nós vamos agora começar uma revisão, ok? Na aula passada, a gente trabalhou um pouquinho sobre os sons da letra S. E eu queria fazer mais exercícios sobre esse som, sobre as formas de representar esse som, porque a letra S, ela tem um desenho, que nós já conhecemos. E ela tem um som, vários sons, mas um que a gente trabalhou foi o S, o fonema S. Lembram dessa conversa? Muito bem. Agora a gente vai relembrar todas as escritas com outros grafemas, com outras letras que representam esse fonema. Vamos lá? Então, para começar, a gente lembra primeiro do nosso conceito de sons da letra S. Tá? Então, olha lá, ó, o som S da letra S pode ser representado pelas letras S, dois S's, C cedilha, o C sozinho também, mas o C sozinho só com duas vogais, SC, X, XC e Z. Então, qual que vai ser o nosso trabalho hoje? Um pouco de exercício para trabalhar todas essas formas de representação do fonema S, ok? Primeiro exercício é um jogo da forca, lembram? Eu adoro essa brincadeira, eu adoro esse jogo.
Só que como a gente está distante, se a gente estivesse lá na sala de aula, dava para fazer de um jeito bem divertido, você e um colega, ou a gente junto, usando o quadro. Aqui vai ter que ser uma adaptação desse jogo, porque eu não posso ficar tentando com todas as letras, com todo mundo. Então eu vou fazer um formato diferente. Vai ser assim. Eu vou propor uma palavra, mas vou deixar essa palavra incompleta. Ela pode ser completada por qualquer grafema, qualquer letra que tenha o som S, ok? Lembram das letras que a gente acabou de lembrar ali na revisão. Você acabou de passar o olho nelas. Você vai ter que prestar atenção se você conhece a escrita dessa palavra e descobrir se a letra está lá. No jogo tradicional, na forma convencional desse jogo, cada vez que você erra a letra, você desenha uma parte do corpo daquele bonequinho de palitinho. E é assim que vai ficando enforcado. Se você não acertar nenhuma letra e completar o corpo, você pode ser enforcado e perder a brincadeira, certo? Perde o jogo. Muito bem, então pra gente fazer vai ser assim, ó. Olha a primeira palavra. A primeira palavra é assadura. Mas eu já dei uma pista ali. Se eu não vou contar a pista, vocês têm que ser atentos também. E coloquei em azul o que é que está valendo. O jogo vai ser eu e você. Você vai tentar aí desenhar no rascunho, aí pega, pode ser até o teu caderno se você já tiver com ele, mas não precisa ser. Você vai desenhar o símbolo da forca e vai desenhar a palavra. Ok? Escrever a palavra aí. Aí, quando você tentar a letra, você acha que é com XC, SC, um S. Pense qual pode ser, C cedilha. Completa a palavra. Quando eu corrigir, se você acertar, beleza, não desenha nada. Se você errar, você tem que desenhar a corda e a cabeça do seu bonequinho. Já, de cara, nessa palavra tá valendo a corda e a cabeça. Acertou, ótimo. Não acertou, perde. Vamos lá? Vamos tentar? Qual é a letra que você acha que completa esta palavra? Enquanto você está completando aí, eu tô aqui esperando, fazendo pressão. Vamos lá. Será X? Será S? Será XC? Será Z? Pronto? Vamos corrigir. Se você acertou, não desenha nada. Se você errou, cabeça e corda. A letra que está faltando, na verdade, são duas. SS. Acertou ou errou? Eu espero que tenha acertado, senão, ó, já foi cabeça e já foi corda. Vamos para a próxima? Assadura com 2 S. Próxima palavra, linguiça. E agora? Pista dada. Você tem essa letra aí agora, você vai desenhar de novo a forca, vai desenhar de novo as linhas lá para completar a palavra. L-I-N-G-U-I tracinho A. E vai colocar em risco agora a letra que você está colocando ali. Ela está valendo a corda, a cabeça e só o palitinho do corpo. Corda, cabeça e o palitinho do corpo. Qual letra você vai usar? S. 2 S's. X. XC. Z. C cedilha. Qual é a letra que completa a palavra linguiça? Completou? Vamos corrigir. C cedilha. Se você acertou, beleza, tô ficando contente. Linguiça é com C cedilha. O C com o A faz K. Para ele ter o som de S, eu preciso da cedilha. Por isso que o nome dessa letra acaba sendo conhecido como C cedilha. Certo? Linguiça com C cedilha. Acertou, beleza. Errou, corda, cabeça e corpo. Vamos para a próxima. Próxima palavra. Pincel. O que você acha? Faz a forca, põe as letrinhas, completa essa palavra. S, C, C cedilha, 2 S's, Z, XC. Qual é a letra ou as letras que completam a palavra pincel? Está valendo corda, cabeça, corpo, só o palitinho do corpo e os bracinhos.
Se você acertar, não precisa desenhar nada. Se você errar, você tem que pôr todos esses elementos. E aí? Pincel. Corrigindo, a palavra pincel é escrita com C. Acertou? Excelente! Errou? Paciência! Corda, cabeça, corpo e braços. Tá quase enforcado, hein? Se você errou, hein? A chance tá ali, ó, no limite. Última palavra, vamos lá? Última, essa é a nossa última tentativa. Agora nós temos a palavra mensagem. Mensagem. Desenha a forca, desenha os tracinhos, as letras M, E, N, tracinho, A, G, E, M. Que letra está faltando com o som S? Você colocaria um C cedilha, um S, dois S's, XC? Que letra está faltando para a palavra mensagem ser escrita corretamente? Tentou? Vamos corrigir. E a letra é S. Se você acertou, não desenha nada. Mas se você errou, enforcado, e a vencedora dessa brincadeira sou eu. Corda, cabeça, corpo, braços e pernas, valeu essa palavra. Gostou da brincadeira? Faz isso aí em casa, convida alguém que gosta de brincar também, nesse momento de tô fazendo nada, vamos brincar de forca. Um faz a palavra para o outro, pesquisa, pega uma palavra escrita que tem lá no caderno, usa ela para o outro tentar acertar. É muito divertida, a gente dá risada. Se você for muito competitivo, é capaz de ficar brabo ainda. Eu fico brabo se eu perco, eu quero ganhar. Mas é gostoso, a gente se reúne, a gente se diverte e aprende, tá bom? Brincadeiras à parte, mas que aprendemos. Olha o que eu pus aí, uma coruja curiosa. Essa sou eu. Adoro ficar sabendo das coisas. E daí fiquei pensando, letra S? Mas tem uma coisa engraçada com a letra S, porque eu já ouvi em outros lugares aí, pessoas falando, até na televisão, na novela, eu vejo pessoas falando S com o som Sh. Eu já escutei até sotaque de fora do Brasil, da língua portuguesa de Portugal, que eles falam, ora pois, já escutaram? Por que será que tem esse diferente, esse som pro sh, do S assim que parece um sh? Da onde que vem isso, esse chiado? Pois é, aqui no Brasil tem 3 lugares, e essa corujinha que sou eu aí curiosa, encontrou lá no mapa do Brasil. Vamos olhar o mapa do Brasil primeiro. Olha o tamanho que é o Brasil, ele é gigantesco. Cada parte colorida aí é um estado do nosso Brasil. Nosso Brasil é enorme, ele é muito grande. E cada lugarzinho aí desse imenso Brasil tem o seu dialeto. Dialeto é aquela forma de falar que é muito local, muito regional, muito ligada à cultura, certo? Mas tem 3 lugares em especial que eu quero que vocês vejam ainda no mapa, que são Belém, Rio de Janeiro e Santa Catarina, especialmente em Florianópolis, que tem esse som diferente na forma de pronunciar o S. Isso não faz, eu já escutei gente falar assim, ai professora, aqui em Curitiba ou aqui em tal cidade, ou em São Paulo, eles falam muito melhor o português, porque lá vamos pegar Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro eles falam errado, eles falam com um sotaque diferente, aquele não é o jeito certo. A gente já conversou sobre isso. Isso não existe. Jeito certo, jeito errado é outra conversa. É conhecer a regra da gramática, as regras da língua portuguesa, as normas. Agora, o jeito de falar está muito ligado com as nossas especificidades culturais. Lembra que a gente conversou sobre isso? Está muito ligado ao que a gente tem da nossa cultura. E é aí que aparece som diferente para o S no estado do Pará, especialmente na cidade de Belém, aqui no Rio de Janeiro, pertinho da gente, e mais para o sul, em Santa Catarina, em Florianópolis. Qual que é a diferença? A diferença foram os momentos e por quem eles receberam como colonizadores primeiro. De onde vieram, de que região de Portugal vieram as pessoas que colonizaram esses lugares aí e em que períodos.
tá? E quanto ficou ali. Então, nesses 3 lugares em especial, as pessoas que vieram, elas falavam com esse sotaque, elas falavam com esse S marcado, com o som de sh. Então, Belém e Rio de Janeiro, por exemplo, eles têm uma marca muito parecida. Se escuta alguém de Belém do Pará ou alguém do Rio de Janeiro falando, até mesmo no interior do estado do Rio de Janeiro, eles falam com esse sh carioca. Tem até uma brincadeira que eu quero mostrar para vocês. Olha a imagem do Rio de Janeiro, belíssima, né? Do Cristo Redentor enxergando toda a Bahia. Mas tem uma brincadeira que dizem assim, se você quer conhecer se uma pessoa é ou não é do Rio de Janeiro, pede para ela pronunciar a seguinte frase. A frase é: esqueci o isqueiro na esquina da escola. Tanto alguém de Belém do Pará como alguém do Rio de Janeiro vai falar assim, ó. Não sei se eu vou saber falar direito, tá? Eu vou tentar. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Vocês viram como parece que ficam o tempo todo? Essa forma de falar, essa pronúncia, então está ligada a quem colonizou, de que região de Portugal vieram essas pessoas que falavam com esse chiado bem marcado e a composição daquela sociedade ali, que acabou ficando muito mais forte pronunciar palavras assim, com esse som do S. Belém do Pará, a próxima imagem que vocês vão ver é de Belém do Pará, do mercado Ver o Peso, olha que belíssimo mercado ali também na beira do rio. Falam com esse sotaque, a gente só conhece o Rio de Janeiro, né? Mas Belém do Pará também. E lá no sul, mais lá para Florianópolis, mais lá para Santa Catarina, também. Só que lá, as pessoas que vieram de uma outra parte de Portugal, eles falam esses, além deles usarem esses chiados, eles têm um ritmo diferente de fala, não é? Eles falam meio cantado, como a gente diz. Esse jeito de falar também é variedade linguística, cultural, compõe aquela sociedade, aquele grupo. E o som do S marcado também é um chiado. Tem uma frase que é bem famosa, ali, essa é a ponte do Hercílio Luz ali, né, marcando Florianópolis. Mas tem essa frase que todo mundo que conhece Santa Catarina sabe que brincam muito com os catarinenses, que um catarinense fala assim: se queres, queres, se não queres, diz. É ou não é? Esse jeito de falar tem a ver, até eles usam em Santa Catarina o pronome tu, que a gente aqui em Curitiba ou aqui na região centro do Brasil não usa tanto, né? A região central aqui não usa tanto, a gente usa o você. Mas lá na região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esse tu é bem marcado. Ah, então eles falam mais corretamente. Não, de novo essa conversa. Não, eles falam, eles usam essa pronúncia porque foram colonizados por um grupo de Portugal que falava assim, ficou forte, teve outra composição aquela sociedade e aí ficou comum, usual, fazendo parte da história daquele povo, ok? Legal saber, né? Curiosidades sobre a língua portuguesa que é importante a gente saber, valorizar todo esse imenso Brasilzão que a gente tem aqui, tá bom? Vamos para frente? Atividades? Esquentando os dedinhos aí, caderno, lápis, borracha e a gente já vai para um autoditado de frases, como a gente sempre faz. Esse autoditado é aquele que vocês olham a imagem e escrevem. Diferente do que eu peço como autoditado de palavras, a gente vai fazer um autoditado de frases. O que significa isso? Significa que eu tenho que ter uma ideia completa agora. Não basta olhar a imagem e escrever o que está ali, um nome só do que eu estou vendo. Eu tenho que passar uma ideia sobre ela. São 2 imagens que a gente vai ver, ok? Essas 2 imagens está acontecendo uma cena. Vocês já aprenderam o que são nomes, substantivos, o que são artigos, que acompanham os nomes, e verbos, que são ações. Então vocês já sabem usar essas palavras. Eu quero que agora vocês combinem essas palavras e uma delas é com o som do S, né? Com uma letra que represente esse som, esse fonema. Você olha bem a imagem, tem a ideia e escreve. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Como são 2 frases, vocês já vão colocar lá. Letra A, olha a imagem, escreve a primeira frase. Depois vai aparecer a segunda imagem. Você já vai colocar a letra B e fazer a sua segunda frase. Vamos lá? Tempinho para produzir.
E aí, conseguimos? Não estava difícil, né? Vamos pensar? Vejam bem, cada um que pensou na sua frase teve uma ideia própria, particular. Então, o que eu estou propondo agora não é exatamente uma correção. Eu estou mostrando a minha produção, o que eu elaborei como frase. Quem conseguiu fazer uma parecida ou igual até, ótimo, corrige, aproveita para olhar se a escrita da palavra está ok. Quem não conseguiu, aproveita para copiar, certo? Agora é esse momento, ou deixa para fazer depois e fazer uma tentativa sozinho, tá bom? Vamos ver como é que eu fiz? Primeira frase. A minha ideia, quando eu olhei essa imagem, foi escrever: a moça amassa a massa do pão. Quase que um trocadilho, né? Quase que como é que a gente trava línguas? Porque ficam a moça amassa a massa do pão. Não tem problema, era um exercício de escrita. Eu quero ver se vocês prestaram atenção na minha escrita, na escrita de vocês. Olhem na minha escrita. Cada palavra está separada por um espacinho. Você cuidou isso na sua escrita? Quando eu terminei a minha frase, eu marquei o fim dela com um
ponto final. Você colocou isso na sua escrita? Esses elementos são que garantem que eu transmiti uma ideia completa. Eu escrevi as palavras com uma ideia e finalizei com um ponto final marcando que eu encerrei aquela ideia. Tá bom? Podem ter aparecido outras ideias. É cansativo fazer pão. A massa do pão estava seca. Né? Enfim, cada um teve uma ideia. Tá bom? Próxima frase. Eu imaginei essa frase com essa imagem com a seguinte frase: cubra o rosto quando for tossir. Olha, eu tentei usar o S no rosto e no tossir, o som S, ok? Na minha ideia também, olhando para a imagem, eu quis usar o verbo cubra, o verbo imperativo que a gente já estudou, ok? Verificou se você teve uma ideia parecida? Se não foi parecida, se você não conseguiu fazer, aproveita para copiar. Confere o espaço entre as palavras e confere o ponto final para encerrar a sua ideia. É assim que a gente pensa na hora de elaborar frases, tá bom? Muito bem, vamos para frente. O que eu trouxe aqui agora foi uma palavra, aliás, são 4 palavras, mas é que elas têm um elemento muito parecido nelas. Quero que vocês analisem um pouquinho, pensem, observem. Eu vou ler as palavras, vocês vão tentando identificar. Crescer, crescimento, crescido, crescente. Acharam algum elemento igual? Tenho certeza que sim. O que eu quero que vocês observem é outra coisa. Acho que vocês pensaram primeiro assim: todas têm a ver com crescimento. Sim, eu até coloquei a imagem ali para você dizer: é verdade, todos têm a ver com crescimento. Crescer, crescimento, crescido, todas relacionadas, crescente, todas relacionadas. Mas não é só do significado que eu estou falando. Eu estou falando da escrita. Vamos observar a escrita? Olha só o que elas têm de elemento. O mesmo início, esse pedacinho inicial. Vocês lembram que eu disse para vocês assim, numa outra aula, como é que eu sei que a palavra é escrita com SC? Lembram? Eu disse assim, essa a gente precisa estudar um pouquinho mais, porque essa tem a ver com palavras que são derivadas, palavras que surgem a partir de uma. Lembram? Foi uma conversa muito rápida, talvez vocês não lembrem. É disso que a gente está falando. Todas essas palavras, elas vêm do mesmo verbo crescer. É como se a palavra crescer fosse a mãe delas. Todas elas são derivadas de crescer. E neste caso, tem o mesmo significado, ou um significado muito semelhante, relacionado. Por esse motivo, se crescer é escrito com SC. Todas as outras palavras que derivarem, que nascerem, que surgirem a partir de crescer, vão ter a mesma escrita, com SC, ok? Então, a ideia da escrita com SC é que a gente observe que todas derivam do verbo crescer. Crescer, crescimento, crescido e crescente. Difícil? Vamos para mais um exemplo para a gente entender. Vou pegar agora o verbo nascer. Olhem que a lógica é a mesma. Nascer é como se fosse o verbo mãe, o verbo primeiro. Só que as outras palavras são nascidas. Olha que brincadeira de palavras aí. São derivadas do verbo mãe, do verbo primeiro. Então, como será que eu vou escrever nascimento, nascido e nascente? Todas têm significados semelhantes, relacionados ao verbo nascer. Exatamente. Eu vou escrever com SC. Nascimento, nascido e nascente são derivadas do verbo nascer. Vamos ver mais uma? Descer. O verbo descer é o verbo mãe, o verbo primeiro. As palavras derivadas do verbo descer são descida, descendo e descendente. Como será que eu escrevo? Isso mesmo, com SC. As palavras derivadas desses verbos, sempre que eu tiver uma palavra escrita com SC, eu só preciso lembrar se ela veio de um outro verbo, de uma outra palavra que já tinha essa escrita. Ok? Essas que eu dei como exemplo, crescer,
nascer, descer, todas as que derivam delas vão ser com SC. Florescer também, tá bom? Vamos exercitar? Atividade. Aqui a gente tem uma atividade de completar frases, ok? Vocês vão completar com palavras derivadas do verbo crescer. As frases vão aparecer para vocês, vocês vão completar, ok? Muito bem, então são 3 frases. A primeira ali, ó, letra A. Que palavra será que encaixa ali do verbo crescer? Do número de casos de Covid-19 aumenta com o desrespeito ao isolamento social. Essa é a frase A. Frase B. A massa do pão, que palavra você vai colocar ali com o verbo crescer, hein? Quando colocamos o fermento. Frase C. A organização de elementos por tamanho, do menor para o maior, é a ordem também do verbo crescer.
Terminamos? Vamos corrigir? Então vamos lá. A palavra que melhor completa, derivada do verbo crescer, é crescimento. E a frase ficou: o crescimento do número de casos de Covid-19 aumenta com o desrespeito ao isolamento social. Frase B. A massa do pão cresce quando colocamos o fermento. Frase C. A organização de elementos por tamanho, do menor para o maior, é a ordem crescente. Confere? Corrigido? Muito bem, vamos para frente. Sobre o SC, eu queria mostrar uma informação que eu falei lá no comecinho, mas eu vou reforçar. Prestem atenção. A letra C, sozinha, só vai fazer o mesmo som do S quando ela está acompanhada da vogal E ou da vogal I, quando ela vem antes dessas vogais. É a combinação C com E, C com I, que faz desce, descer, cresce, crescer, descida, crescimento. Agora, se aparecer a vogal O, como vocês estão vendo ali em desço e cresço, eu preciso colocar o cedilha no C. É SC cedilha a sílaba que vai formar. O outro exemplo, olha como é que fica. Se eu não colocar o cedilha, eu tenho que ler a palavra assim, ó, desco e cresco. Então, esse é um olhar importante, ok? Lembrem que sempre com a vogal E e com a vogal I, o som S da letra C vai aparecer. C, si. Mas com as vogais A, O e U, eu preciso do cedilha. C, cedilha. Sa, so, su, para poder escrever desço, cresço, ok? Nasço, que tá certo fazer, tá bom? Muito bem. As palavras que a gente tem aqui, ó, beliscar, desculpa, descrever, cisco, essas palavras ali, elas mostram que se você usar o C com essas vogais, eu vou ter o som K, não o som S, ok? Por isso é bem importante prestar atenção. A letra C pode fazer o som de K, K ou de S, mas eu tenho que olhar qual vogal que está acompanhando ela, ok? A nossa aula de hoje trabalhou bastante com esses sons e com uma nova escrita agora, hein? Com o SC, certo? É um exercício para vocês olharem nas próximas palavras que vocês começarem a ler, tá bom? A gente encerra por aqui, meus amores. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito bem essa aula e eu deixo vocês aí cheios de coração, cheios de brilho, cheios de energia para que vocês fiquem bem mais uma vez. E a gente se encontra na próxima aula. Tchau!